Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A era dos tanques russos acabou. Eu quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, vocês que não são inscritos, quero convidar a todos a darem um like, indicarem, compartilharem, recomendarem o canal, recomendarem este vídeo e os demais. Aqui vocês veem a verdade, nunca se esqueçam disso. Aqui, fake news, desinformação não tem futuro. Também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. A era dos tanques russos chegou ao fim. Eu diria graças à Revolução Ucraniana de fazer guerra no teatro de operações, que ela é feita remotamente, é controlada remotamente por drones, por operadores de drones, e já estão desenvolvendo agora drones que são autônomos, que vão também infernizar a vida dos russos se essa guerra continuar muito no teatro de operações. Eu quero destacar o seguinte: quando começou essa guerra, o próprio ditador da Rússia, o terrorista e criminoso, ele dizia que eles vão fazer uma guerra de tanques e que se referiam tipo Blitzkrieg, né? Ele usou até um termo dos alemães nazistas, que Blitzkrieg era uma forte carga de tanques que eles usavam na Segunda Guerra Mundial, e eles avançavam com a infantaria vindo a pé atrás, ou entre os tanques, pelo menos os tanques que vinham mais atrás. E ela sempre deu bons resultados para a Alemanha, tanto que tinha aquelas divisões que eles chamavam, as divisões de tanques, chamadas divisões Panzer, e eles tinham muita superioridade, de uma maneira geral, no campo de batalha, pelo menos até eles começarem a ser derrotados pelo exército americano, que liderou a derrota a derrota da Alemanha nazista. Então, o ditador da Rússia que iniciou a guerra assim. E depois ele viu também que tanques sem infantaria junto, porque ele não trazia um número suficiente de infantaria atrás. Mas os tanques também não tiveram resultado porque eles foram barrados por drones. Mas antes dos drones, eles fizeram um grande avanço, avançaram, saíram da Bielorrússia, é uma estrada que liga diretamente à capital, direto da Bielorrússia, a capital da Ucrânia, Kiev, e avançaram com uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra e alguns blindados de combate, onde a infantaria estava dentro. Mas o que aconteceu? As portas de Kiev, ali entre 20 a 30 quilômetros, eles foram barrados pela Ucrânia, que deixou eles avançar. Não tentou pará-los da fronteira da Bielorrússia até aqui, antes da cidade de Kiev. Era uma estratégia inteligente dos comandantes ucranianos que destruíram essa coluna. Eles destruíram ela como? Eles imobilizaram a coluna na estrada, minaram aos lados da estrada, os tanques não podiam se movimentar, e na frente destruíram algumas pontes. E eles não podiam avançar por causa disso, e não podiam dar a volta e fugir. Então aí eles basicamente com aqueles RPG, né, que alguns antigamente chamavam de bazuca, com mísseis, aqueles até mísseis americanos que atirava do ombro, faz um tiro curvo e acerta até 3 quilômetros ou 5 quilômetros um tanque de guerra. Eles fizeram isso e acabaram destruindo a coluna russa, e sobreviventes, os últimos lá atrás, ainda conseguiram dar a volta, alguns, e fugir. E aí o ditador da Rússia, dentro da campanha de desinformação, e ele é o proprietário da maior fábrica de fake news do mundo, disse: nós reposicionamos as tropas para o leste. Foi um reposicionamento estratégico, mas deixou uma quantidade grande de 60 quilômetros de tanque destruídos. Aí depois a Ucrânia desimpediu a estrada e tirou esses tanques. Então essa era de Blitzkrieg, né, como era na Segunda Guerra Mundial, essa era que um nazista imita outro nazista, que o ditador da Rússia quis fazer Blitzkriegs na Ucrânia, terminou, isso acabou, não existe mais. A abordagem convencional da Rússia para a guerra terrestre está passando por uma reavaliação, inclusive da Rússia, estratégica, à medida que o uso de drones pela Ucrânia, ela diminui o papel das unidades blindadas pesadas.
como divisões de tanques. E por causa disso eles perderam em torno de mais de 11 mil tanques de guerra. Isso é um fato. Isso ninguém nega, é qualquer estatística que se vê por aí. E os satélites contaram isso facilmente. Em todos os 4 anos de guerra, essa quantidade de tanques e mais aproximadamente 23 mil blindados de combate, quer dizer, que transportam tropas que foram destruídos na Ucrânia, ou seja, de todos os blindados destruídos, aproximadamente 23 mil mais 11 mil, ou seja, aproximadamente 34 mil, ou talvez 35 mil, aproximadamente, blindados entre tanques de guerra e tanques de combate foram destruídos pela Ucrânia, da Rússia, ou seja, é um exército pífio, um exército de cartas, os blindados não serviram para nada. Aliás, a maioria dos blindados era da década de 70 ainda, e que foram usados a tecnologia ainda da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o exército não era aquilo que a desinformação russa apregoava. De acordo com a publicação Defense Express, analistas russos estão cada vez mais defendendo uma mudança doutrinária em direção à implantação em larga escala de sistemas aéreos não tripulados. Mudaram, né, de tanque para drones, em vez de investimentos contínuos em plataformas tradicionais como tanques, veículos de transporte de veículos blindados de combate e também como tanques, inclusive helicópteros de ataque. Essa está mudando um pouco, embora que de minha avaliação particular é o seguinte: os tanques serão necessários, mas eles terão que ser remodelados para poderem se proteger, ter uma capacidade maior de sobreviver a ataque de drones. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E num artigo recente, publicado inclusive na própria Rússia, pelo Kommersant, Kommersant em russo é comerciante, né? É um jornal que tem lá, e eles publicaram, fizeram o Centro de Análise de Estratégia e Tecnologias, ele publicou nesse Kommersant a crescente visão dentro agora da comunidade militar industrial da Rússia, de que a era das formações blindadas em massa acabou, né? A publicação, os próprios russos argumentam que a guerra com drones viabilizada por custos mais baixos, maior autonomia e operações em rede orientadas por inteligência artificial transformou o campo de batalha moderno de maneiras que tornam as armas pesadas tradicionais mais vulneráveis e menos decisivas no combate. Segundo essa publicação, o conceito de que os tanques ainda provarão seu valor está sendo substituída por os drones provarão seu valor, refletindo um reconhecimento mais amplo de que os sistemas não tripulados são agora um componente crítico para alcançar a superioridade de fogo e domínio tático. E cada vez os drones vão ser mais aprimorados, né? A Ucrânia tem drones que carregam metralhadora, quer drone marítimo, quer drone terrestre, né? Então, acho que vai ter drones que vão carregar canhões também. E a Ucrânia tem drones que carregam drones menores, né? Que eles acabam sendo como se o drone fosse uma plataforma, e ele lança outros drones contra os alvos inimigos, né? Que daí esses drones seriam suicidas. O drone maior que carrega outros drones não é suicida, ele volta para pegar mais munição. Além de munição que ele também leva drones menores que atacam os alvos. Do ponto de vista tecnológico, a publicação observa que a miniaturização, a inteligência artificial e a produção de baixo custo estão permitindo a proliferação de enxames de drones capazes de operar em várias profundidades ao longo da linha de frente. Nesse ambiente, a guerra eletrônica e a capacidade antidrone provavelmente se tornarão os domínios da guerra mais importantes em qualquer teatro de operações. Eles também apontam as restrições econômicas como um fator na evolução das prioridades de defesa russas. A publicação destaca que gastos militares elevados e contínuos podem não ser viáveis a longo prazo, especialmente porque a indústria de defesa russa continua a enfrentar dificuldades com o desenvolvimento de plataformas da próxima geração. E está também com falta de dinheiro, eles estão com problemas financeiros e eles reconhecem isso. A publicação cita o fracasso de programas de tanques objeto 195, que é um programa russo, e Armata, que eu até falei numa publicação que eu fiz ontem, e um vídeo que fez ontem. E um tanque muito caro, eles tinham que entregar como um tanque de batalha principal, viável, de nova geração. E é um tanque custa o dobro do que custam os ocidentais.
Na ausência deles, a Rússia tem se apoiado em variantes modernizadas de modelos mais antigos, como o T-72 e o T-80. A mudança na doutrina pode se estender bem além dos blindados terrestres. A publicação sugere que outras plataformas caras, como helicópteros de ataque e artilharia pesada, também merecem reavaliação à luz da dinâmica mutável do campo de batalha e das limitações de recursos. E eles defendem também o investimento em tipos de sistemas de combate fundamentalmente novos, em vez de tentar atualizar equipamentos da era da Guerra Fria, ou seja, porque a Rússia levou muito sucata da Guerra Fria, adaptada, achando que com isso ela poderia fazer um grande papel. Ela perdeu para a Ucrânia. Imagine se ela enfrentasse um país com tecnologia mais avançada, como os Estados Unidos ou mesmo europeus, que estão fornecendo tecnologia atualizada para a Ucrânia. Então, eles estão numa situação complicada, mas a gente nota o seguinte: eles agora aprenderam com a guerra na Ucrânia e eles estão tentando voltar, mudar, para melhorar seu exército à luz da realidade que a guerra mostrou para eles, e porque eles estão tendo muitas perdas e estão perdendo a guerra face a esses fatos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Quero também pedir a todos que dêem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É muito importante que vocês façam isso. Ajudem o canal, e assim o algoritmo do YouTube entende e distribui para mais gente. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.